Desde o amanhecer dos tempos, os humanos possuem 6 sentidos: visão, audição, olfato, paladar, tato e intuição. A purificação rompe os laços do mal e abre um mundo de luz sem limites, e isso é tudo o que é necessário para renascer. O filme começa com uma reunião dos 12 Shinso e da princesa Kikuri, convocados para selecionar uma nova princesa. Depois de 60 anos, todos os 12 Shinso prestam um juramento de lealdade e prometem proteger a nova princesa. A cena muda para Arata, o protagonista masculino do filme. Arata está perdido em pensamentos em seu quarto quando sua irmã mais nova vem chamá-lo para o café da manhã. Ele desce as escadas e encontra sua mãe. Segundo sua irmã, Arata é uma pessoa de coração muito bondoso e justo, mas mesmo com sua boa natureza, a sorte nunca parece sorrir para ele. No caminho para a escola, Arata encontra seu melhor amigo, Suguru. Sendo a pessoa generosa que é, Arata empresta a Suguru o mais novo console de videogame. Arata espera que sua vida escolar se torne mais pacífica, mas não acontece. Enquanto Arata está correndo voltas no pátio da escola, um grupo de meninos o persegue das sombras. Mais tarde, eles o cercam e o ameaçam, sugerindo que ele tem sido vítima de bullying há algum tempo. Até mesmo o melhor amigo de Arata, Suguru, fala pelas costas, dizendo que está farto de Arata, chegando a insistir que nunca foram amigos desde o começo. Isso atinge Arata como um balde de água fria. Em outro lugar, outro menino que também se chama Arata desafia sua avó e tenta fugir, apenas para que ela desferisse um golpe poderoso que o faz cair de um penhasco. A avó de Arata quer que ele viva como uma menina sob a identidade de filha do clã Jaime. Ele terá que passar por um ritual realizado uma vez a cada 30 anos e se tornar a princesa desta nação. Meninas do clã Unemi também vêm oferecer ajuda com seu disfarce. Segundo a avó de Arata, apenas uma filha do clã Jaime, aquela que possui Amatsuruki, pode se tornar a governante de Anewakuni. Mas como Arata é um menino, ele não pode empunhar a Matsuruki. Se seu segredo for exposto, certamente será morto. Apesar dos melhores esforços ao longo dos anos, seu clã não conseguiu produzir uma herdeira feminina. A razão pela qual sua avó o força a se passar por uma menina é que um decreto foi emitido afirmando que, se falharem em apresentar uma filha, todo o clã Jaime será purgado pelo crime de traição. Portanto, ela precisa que Arata proteja o clã e guarde o Hayagami, o divino Goshinta passado de seus ancestrais. Arata não acredita em nada disso, então pega a espada e declara que é apenas uma relíquia, apodrecida. Sua avó o repreende por desrespeitar os deuses e, em seguida, sofre um ataque cardíaco. Com soldados já a caminho, Arata não tem escolha, a não ser se disfarçar de menina durante os 3 dias do ritual. A princesa Kikuri tem se tornado frágil após governar por 60 anos. Tudo porque o clã Jaime não conseguiu produzir uma filha por 30 anos para sucedê-la. Isso significa que o destino da nação agora repousa sobre esta cerimônia. Mesmo assim, Arata duvida que conseguirá enganar a princesa e os 12 Shinso. Vendo sua preocupação, Kadoha retira o amuleto protetor que ela recebeu da princesa Kikuri e o entrega a Arata. Ele o aceita e fortalece sua determinação de salvar seu clã. Finalmente, o dia do ritual chega, o primeiro em 30 anos, o alvorecer de uma nova princesa. Arata diz a Kadoha para voltar à vila o mais rápido possível e levar os aldeões para um lugar distante, enquanto ele tenta ganhar tempo. Ao longo dos 3 dias, Arata então é concedida uma audiência com a princesa. Ele fica bastante surpreso ao descobrir que, embora ela seja muito idosa, sua aparência é a de uma pequena criança. A princesa tranquiliza Arata, dizendo que ela também estava ansiosa como ele. Há muito tempo, mas tudo acabou bem. Então ela avança e coloca a mão na testa de Arata enquanto o ritual está em andamento. Um dos Shinso de repente avança e, desferindo um golpe fatal, mata a princesa Kikuri no ato. Este Shinso então expõe Arata como um menino. Ele não sabe a razão por trás do disfarce, mas declara que até amanhã Arata morrerá aqui. Arata clama para os outros Shinso, exigindo saber por que nenhum deles reage ao ataque à princesa. Isso é um golpe encenado pelos 12 Shinso. Percebendo que a situação é crítica, Arata salta para a água abaixo para escapar do ritual. A chama é apagada, levando as pessoas ao pânico. O Shinso de cabelos brancos chamado Kanagi sai e anuncia a todos que Arata é na verdade um homem disfarçado de mulher que também assassinou a princesa. Ele ordena aos seus soldados que capturem esse traidor a qualquer custo e o executem. Enquanto foge, Arata esbarra em alguns civis que o veem em sua verdadeira forma como homem. Os soldados então relatam que Arata está se dirigindo para a floresta Kando. Voltando ao Arata de cabelo curto, ele perdeu toda a fé no mundo. Tudo o que deseja agora é desaparecer
esquecer da existência. Nesse exato momento, algo de repente dispara em sua direção e os dois trocam de lugar. Quando o Arata de cabelo curto acorda, encontra-se em uma floresta. De repente, uma flecha voa em sua direção. É Kannagi que o alcançou. Kannagi dá ao Arata de cabelo curto uma escolha: ser engolido pela floresta ou morrer por sua mão. Mas o Arata de cabelo curto não tem ideia do que está acontecendo. O Shinsu presume que a floresta o consumiu. O Arata de cabelo curto então foge para mais fundo na floresta, se escondendo em uma árvore, completamente confuso. Ele é de repente teletransportado para outro lugar. Acontece que é Kadoha, que corre até ele e o abraça. Em seguida, ela o arrasta porque os perseguidores estão se aproximando. Outro Shinsu chamado Akashi também chegou. Ele critica Kannagi, dizendo que poderia facilmente derrubar Arata se tivesse usado seu Hayagami. Mas Kannagi descarta isso, afirmando que não há necessidade de desperdiçar esforços com meros ratos e que logo capturará Arata. No dia seguinte, Arata chega à casa da avó do Arata de cabelo longo. Kadoha conta à avó sobre o assassinato da princesa, que Arata agora é o principal suspeito e está sendo caçado, e que teve que fugir para a floresta Kando. De acordo com a avó, há uma lenda sobre a floresta Kando. Aqueles que são engolidos pela floresta voltam como outra pessoa, trocados com outra. Ela também lhe diz que ele não pode voltar e deve viver como o Arata deste mundo. Arata fica furioso porque não quer se tornar um criminoso procurado até a morte. Nesse momento, Kannagi e seus homens chegam à casa da avó. A avó e Kadoha se recusam a revelar qualquer informação sobre Arata. Arata cobre a cabeça e bloqueia os ouvidos, dizendo a si, mesmo que isso não tem nada a ver com ele. Mas quando ouve os gritos agonizantes de Kadoha, ele sabe que precisa fazer algo. Justo quando Kadoha está prestes a ser morta, Arata aparece do porão. Um soldado avança contra ele com uma lâmina, mas Arata agarra a espada Hayagami a tempo e bloqueia o golpe. Arata está cheio de raiva em relação a essas pessoas porque são iguais àqueles que o traíram. A força de vontade de Arata faz com que a espada em sua mão reaja. Kannagi percebe isso imediatamente e usa seu próprio Hayagami para atacar Arata. Guiado pela avó de Arata, Arata consegue invocar o poder da espada e bloquear as chamas de Kannagi. Percebendo a força que Arata possui, Kannagi retira seu fogo. A casa em chamas começa a desabar, forçando os soldados a recuarem. Enquanto isso, o Arata de cabelo longo se encontra em total confusão sobre o que está acontecendo. Sem camisa e sentado no meio de uma rua, ele está cercado por uma multidão que o confunde com um ator. Por acaso, a mãe e a irmã do Arata de cabelo curto estão fora procurando por ele e acabam avistando o menino. Do outro lado, os soldados procuram freneticamente pelo Arata de cabelo curto entre os destroços, mas Arata já aproveitou a oportunidade para escapar com a avó e Kadoha para um abrigo subterrâneo. A avó do Arata de cabelo longo explica que a espada é um Gashantai transmitido através de muitas gerações, também conhecido como Hayagami. Todo deus em Amakuni existe na forma de uma espada, e a lâmina que Kannagi empunha é uma delas, o deus do fogo. Quanto ao Arata de cabelo curto, que é capaz de usar a espada, é provável que ele tenha sido escolhido como portador de poder divino. Nesse momento, Kadoha traz para Arata um prato de comida, dizendo que é seu prato favorito e que talvez comê-lo o ajude a recuperar as memórias que perdeu na floresta Kando. Arata nota que Kadoha o olha da mesma forma que olha o Arata de cabelo longo, mesmo que os dois sejam pessoas completamente diferentes. O Arata de cabelo curto se lembra do que a avó disse. Quem foi escolhido pelo Hayagami não é sua neta, mas ele, um estranho de outro mundo. Em outro lugar, Akatsuki se encontra com Kannagi e exige que ele capture Arata vivo e o leve a julgamento diante do povo para lembrar os cidadãos da autoridade dos 12 Shinchu. O Arata de cabelo curto se senta, refletindo sobre sua vida. Ele é apenas um estudante, deveria estar indo à escola e passando tempo com amigos. Mas quando se recorda de como seu melhor amigo, Suguru, o traiu, a dor retorna. Nesse momento, Kotoha se aproxima e se senta ao lado de Arata. Ela o incentiva a simplesmente ser ele mesmo, e suas memórias voltarão com o tempo. Mas Arata insiste que ele é Hinohara Arata, alguém de outro mundo. Kadoha não parece acreditar. Ela o abraça por trás e promete que sempre estará ao seu lado e acreditará nele. Kadoha nota que o colar que deu a Arata desapareceu, então ela tira o que está em seu próprio pescoço e dá a ele em seu lugar. De repente, Kannagi aparece. Ele tomou a avó de Arata como refém e exige que Arata desenhe o Hayagami para um duelo. Vendo que Arata não tem o Hayagami consigo, Kannagi ordena que seus soldados o amarram. Enquanto é escoltado, o colar ao redor do pescoço do Arata de cabelo curto de repente começa a brilhar. Ele se abre em um espelho
e do outro lado está o Arata de cabelo longo. Os dois Aratas ficam atordoados ao se verem. O Arata de cabelo curto exige saber por que o de cabelo longo matou a princesa, mas ele jura que não fez isso. O verdadeiro assassino é Kanagi, e o resto dos Shincho simplesmente ficou lá assistindo. O Arata de cabelo curto é um pouco cético em relação às palavras de seu equivalente. O Arata de cabelo longo percebe como é confuso que eles compartilhem o mesmo nome. Para manter as coisas simples, o de cabelo longo será chamado de Arata, enquanto o de cabelo curto será chamado de Hinohara. Arata pergunta sobre a avó e Kadoha. Hinohara lhe diz que elas estão seguras, porque alguém está protegendo-as. Arata se desculpa com Hinohara por tudo isso, e promete encontrar um jeito de devolver a normalidade a ambos. Hinohara também conta a Arata sobre ser escolhido como um portador e o despertar do Hayagami. Arata fica bem animado porque, se esse for o caso, Hinohara pode se defender deles. De repente, o espelho começa a encolher. Parece que a mãe de Hinohara está subindo para seu quarto. Hinohara tenta chamá-la, mas antes que possa, o espelho se fecha completamente, fazendo com que ele se afunde em desespero impotente. No dia seguinte, Hinohara é levado diante do tribunal. Kanagi começa a ler as acusações contra Hinohara em uma voz retumbante. Disfarçar-se de mulher para usurpar o trono, tentar tirar a vida da princesa, abusar da autoridade do clã Haimi para realizar o assassinato. Kanagi então mostra ao povo o estado atual da princesa. Ela usou o último de seu Amatsuriki para se agarrar à vida e ainda está lutando entre a vida e a morte. Ao ver isso, a multidão clama unanimemente pela execução de Hinohara. Kanagi declara descaradamente que os 12 Shincho estavam presentes e testemunharam tudo, e que estão profundamente magoados por não reconhecer o perigo e intervir a tempo. Hinohara percebe que não importa em que mundo esteja, a confiança sempre é recebida com traição. Hinohara olha para cima e declara a Kanagi que ele é quem realmente matou a princesa. Hinohara jura que nunca perdoará covardes como os 12 Shincho, chamando-os de nada mais que traidores desprezíveis que nunca consideraram os sentimentos da princesa. Ele pergunta se eles sabem quão de coração partido a princesa ficou quando aqueles em quem confiava se voltaram contra ela. Hinohara proclama que eles não têm o direito de empunhar os deuses, são nada mais que um bando de rebeldes traiçoeiros. Okachi lança sua lança bem na frente do rosto de Hinohara, acusando-o de tentar transferir a culpa para os 12 Shinso para escapar de seus próprios crimes. Os outros Shincho se unem a Akashi e Kanagi, incitando a multidão a uma fúria ainda maior. A cena lembra Hinohara de como ele foi rejeitado pela sociedade em seu próprio mundo. Kunagi então pronuncia a sentença de Hinohara. Ele será exilado para Gatoya, um lugar conhecido como o Inferno na Terra. Normalmente, o crime de assassinar a princesa mereceria a guilhotina, mas eles não querem que ele morra tão facilmente, por isso o estão enviando para esse inferno vivo em vez disso. Na verdade, a razão pela qual mantém Hinohara vivo é que querem investigar o que realmente é seu Hayagami. Enquanto Hinohara está sentado em sua cela, um soldado de repente traz Kadoha. Parece que ela tentou vê-lo e também foi presa. Acontece que Kadoha trouxe secretamente a bolsa de Hinohara e o Hayagami. O Hayagami é um relicário inútil, a menos que esteja nas mãos de um Shou. Hinohara fica aliviado porque, com isso em mãos, eles podem conseguir escapar. Hinohara se levanta e entoa a invocação para aparecer, mas nada acontece. Justo quando Hinohara afunda em desespero, o colar ao redor de seu pescoço de repente começa a brilhar. Hinohara e Kadoha são transportados para a consciência da princesa. A princesa quer que Hinohara, seu novo Shinshou, ouça seu último desejo. Ela ouviu suas palavras no julgamento e ficou profundamente tocada. A princesa percebe que o coração de Hinohara iluminará o caminho a seguir. Ela explica que até agora usou seu Amatsuriki para manter o Hayagami unido e controlar seus kami, mas agora que a princesa caiu, os Hayagami foram libertados. Ela adverte que se um Shou manusear um Hayagami de forma imprudente, seu poder consumirá o mundo, distorcerá a justiça e mergulhará todos os seres vivos no sofrimento. A princesa não sabe por que ainda existe nem quanto tempo lhe resta. É por isso que ela pede a Hinohara que governe a Mawakuni em seu lugar e traga seu Hayagami até ela antes que sua vida chegue ao fim, porque ele é agora a única pessoa em quem ela pode confiar. Hinohara também descobre que os Shous podem armazenar Hayagami dentro de seus próprios corpos. Achando isso bastante fascinante, ele tenta retirá-lo e colocá-lo de volta algumas vezes.
Justo então, Kadorra chama por ele e diz que consegue ver a ilha. Este lugar é a prisão Gatoi, e parece absolutamente aterrorizante. Inohara sente como se já tivesse visto isso em algum lugar antes. Quando é escoltado para dentro, Inohara é recebido por sussurros sem fim, acusando-o de ser o responsável pela morte da princesa. Do nada, duas crianças aparecem, uma com cabelo branco e outra com cabelo vermelho. Os dois pirralhos planejam intimidar o recém-chegado e exigem que Hinohara entregue todas as suas roupas e pertences. Hinohara recusa, então a criança de cabelo vermelho parte para cima dele, atacando de forma selvagem. Enquanto desvia, Hinohara acidentalmente tem a mão arranhada pela lança da outra criança. De repente, um sino toca, e todo o prédio começa a tremer violentamente. Acontece que esta é a hora do julgamento. Os prisioneiros se agitam em todas as direções, e aqueles que não são rápidos o suficiente são engolidos pelas tubulações. Inohara não tem ideia do que está acontecendo quando uma mulher bonita se aproxima dele. Ela explica que é a diretora Tsutsuga. Todos os dias ele seleciona 2 prisioneiros e os devora, e aqueles que são comidos naturalmente morrem. Depois de dizer isso, a mulher arranca o grampo do cabelo da cabeça de Kadorra como pagamento pela informação e se afasta. Enquanto isso, Kanagi ainda não encontrou nenhuma informação sobre a espada de Hinohara ou seu kami. Akatsuki não sabe o que Kanagi está planejando, mas o avisa para não agir com muita liberdade. Hinohara ainda está lutando para liberar o poder da espada sem sucesso. De repente, Kadorra corre até ele animada e diz que encontrou um lugar maravilhoso. Acontece que é um lugar com água, quente para banhos. Kadorra pode usar magia de cura, então ela cuida da ferida na mão de Hinohara. Além disso, ela utiliza um feitiço para acalmar sua mente e fazê-lo se sentir à vontade. Hinohara se sente muito melhor após seu banho e está prestes a agradecer a Kadorra quando o prédio de repente treme violentamente novamente. O chão sob ele se racha e Kotorra cai através da fissura. Hinohara sai correndo para encontrá-la, mas ninguém a quem pergunta sabe de nada. Para piorar a situação, um grupo de prisioneiros quer cortar sua cabeça como um bilhete de saída deste lugar, forçando-o a se esconder temporariamente em um canto. Hinohara se sente completamente inútil por não conseguir fazer nada para salvar Kotorra. De repente, uma voz se manifesta e uma figura sombria aparece. A figura também sabe que Hinohara é um show e pergunta por que um show estaria chorando, questionando se ele pretende trair as pessoas que acreditaram nele. Proprietário disso, a sombra desaparece. Nesse momento, a mulher que estava ali antes também aparece e se apresenta como Osun. Osun diz que tem informações sobre Kotorra, então Hinohara entrega sua bolsa como pagamento. Osun conta que viu o garoto de cabelo vermelho chamado Kenate sequestrar uma garota que se parece com Kotorra. Ela acrescenta que o menino não é bom e o pressiona a se apressar. Desta vez, Osun oferece a dica de graça. Hinohara agradece e rapidamente parte. Kotorra já recuperou a consciência e agradece a Kanade e Jinchai por salvá-la. Jinchai percebe que seu chefe desenvolveu um gosto por Kotorra, então ele se retira para dar um pouco de privacidade aos dois. Estar sozinho em uma sala com uma garota faz Kanade se sentir desajeitado, então ele sai para procurar Jinchai. Quando vê Hinohara parado perto de um Jinchai inconsciente, Kanade não perde tempo e avança contra ele. Kanade balança sua lâmina descontroladamente, forçando Hinohara a sacar seu Hayagami para se defender. Kanade exige saber qual é a relação de Hinohara com Kotorra. Hinohara explica que ela o salvou muitas vezes desde que ele chegou a este mundo e que ela acredita nele. Então agora é a vez dele proteger Kotorra. Ele então exige que Kanade a devolva. Nesse exato momento, alguém irrompe, aparentemente vindo para lidar com Jinchai. Hinohara vê isso e dá um chute que derruba o atacante. Jinchai recupera a consciência e diz a Kanade que Hinohara interveio para protegê-lo quando ele estava em perigo, embora o anel tenha sido levado por aqueles bandidos. Kanade confia Jinchai a Hinohara e corre para recuperar o anel. De volta à sala, enquanto Kotorra trata os ferimentos de Jinchai, o garoto conta como foi sequestrado por uma gangue de bandidos quando criança e que foi lá que conheceu Kanade. Por razões desconhecidas, os dois meninos foram depois incriminados por um crime e jogados aqui. O anel pertencia à sua mãe, que o deixou para ele antes de serem separados.
Kanade sempre se levantou para proteger Jinchai, e por causa disso, eles juraram que um dia escapariam deste lugar juntos. Hinohara tenta pensar em uma maneira de tirá-los todos, mas Jinchai o aconselha a abandonar essa ideia. Eles não podem enfrentar o diretor Tsutsuga porque ele é um Shou que empunha um Hayagami. Nesse instante, Kanade retorna com o anel de Jinchai. Como muitos outros prisioneiros, Kanade também considera cortar a cabeça de Hinohara para ganhar sua liberdade. De repente, o sino toca novamente. A hora do juízo começa. Os escolhidos hoje são Kanade e Hinohara. Mas quando Jinchai vê seu chefe sendo engolido, ele empurra Hinohara para o lado e se voluntaria para assumir seu lugar. Hinohara desaba no chão, culpando a si mesmo porque alguém o salvou e ainda assim ele não pôde fazer nada em troca. Desta vez, Hinohara resolve resgatá-los a qualquer custo. Hinohara e Kotoha seguem os canos de dentro para procurar Jinchai e Kanade. Hinohara sabe que o diretor Tsutsuga estará lá, mas se eles quiserem escapar deste lugar, terão que enfrentá-lo mais cedo ou mais tarde. Hinohara também promete proteger Kotoha a todo custo. Enquanto isso, Kanade e Jinchai foram levados à câmara do juízo, amarrados fortemente com cordas e deixados suspensos no ar. Uma voz ecoa pela sala. É o diretor Tsutsuga declarando que ele passará juízo sobre os crimes desses dois. Hinohara e Kotoha chegam a uma sala, com muitas passagens. Hinohara se aproxima para avaliar a situação, mas o chão sob ele de repente se rompe. Felizmente, Kotoha agarra sua mão a tempo. Por coincidência, Osun também está ali quando ouve que eles planejam confrontar Tsutsuga. Ozun os recomenda a abandonarem essa ideia imediatamente, pois poderiam perder suas vidas. Mas quando vê a determinação de Hinohara, Ozun devolve o broche de Kadoha e diz a ele que não faça aquela menina chorar. Do outro lado, as cordas que prendem os dois meninos ficam mais apertadas a cada segundo, tornando-se insuportáveis. O carcereiro Tsutsuga vê seu sofrimento e lhes oferece uma chance. Ele força os dois meninos a lutarem entre si diante dele. O vencedor será declarado inocente e libertado. Se recusarem, ambos morrerão. As cordas soltam Kanade e Jinchai, e suas armas são jogadas para eles. Jinchai não quer lutar contra seu chefe, mas Kanade lhe diz para se calar. Pega sua arma e avança contra Jinchai. No entanto, Jinchai não revida de forma alguma, apenas bloqueia os ataques de Kanade. Hinohara e Kadoha chegam nesse momento, vendo os dois lutando. Hinohara salta para baixo e exige que Tsutsuga os pare. O carcereiro Tsutsuga não permitirá que ninguém interrompa seu sagrado julgamento, então lança inúmeras cordas contra Hinohara, mas ele consegue desviar delas. Tsutsuga declara que todos são iguais, preocupando-se apenas consigo mesmos e querendo apenas salvar suas próprias peles, e esses dois meninos não são diferentes. Suas palavras lembram Hinohara de como seu melhor amigo, Suguru, o traiu no momento decisivo. Jinchai finalmente revida com um único golpe, derrubando Kanade. Acontece que Kanade fez isso de propósito para que Jinchai encontrasse a coragem de lutar e conquistar sua liberdade. Mas o carcereiro Tsutsuga então prende Jinchai mais uma vez, condenando-o por homicídio. Incapaz de suportar essa injustiça por mais tempo, Hinohara saca seu Hayagami e avança, cortando as cordas que prendem Jinchai. Enfurecido, Tsutsuga lança cordas maciças contra Hinohara. Ele é arremessado por um dos canos, mas consegue cravar sua espada em um cano a tempo, mantendo-se seguro no momento. A cena deixa toda a população carcerária em atônita descrença. Kanade também está a caminho de Gettōya. Hinohara pensa que este pode ser o fim para ele, mas então se lembra da fé de Kadoha nele e das palavras da princesa. Ele percebe que deve corresponder às expectativas delas. Com isso, ele grita a invocação, Hayagami, venha à tona, e uma luz brilhante irrompe. Hinohara conseguiu invocar todo o poder do Hayagami, uma descarga tão imensa que até Kanade a sente de longe. Hinohara está envolto em uma aura radiante que incinera todos os últimos canos de Tsutsuga. Tsutsuga tenta atacar Hinohara, mas um único golpe da lâmina faz com que o cano voe e revela a verdadeira forma de Tsutsuga. O carcereiro se revela um velho preso em inúmeros canos tentaculares que o conectam diretamente à prisão. Hinohara avança e toca a espada cravada no peito de Tsutsuga, e as memórias do velho inundam sua mente. Há muito tempo, Suzuka confiou em um amigo, apenas para ser traído no final. Esse amigo o empurrou para a lava derretida e até arremessou
atravessou sua própria espada em seu peito. Desde aquele momento, Suzuka amaldiçoou seu antigo amigo, fazendo com que a espada em seu peito se tornasse negra como a escuridão. Uma enxame de tentáculos irrompeu e atravessou o traidor, espalhando-se pela área inteira com seu poder. Tsutsuga prometeu aprisionar todos dentro dessas paredes por toda a eternidade. Retornando ao presente, Tsutsuga diz a Hinohara que se ele puder entender sua dor, então deveria simplesmente acabar com sua vida. Até mesmo os prisioneiros instigam Hinohara a matar o velho e libertá-los, mas em vez disso, Hinohara opta por puxar a espada do peito de Tsutsuga para salvá-lo. Ele quase é consumido pela energia obscura e arrastado por um caminho de maldade, mas através da pura força de vontade e da dor de ter sido traído por aqueles mais próximos a ele, Hinohara resiste e consegue retirar a espada. Suzuka pergunta por que Hinohara foi tão longe. Ele responde que quando viu as memórias do velho, seu peito apertou porque Suzuka foi traído como ele também foi. Mas, mesmo assim, Hinohara ainda quer acreditar uma vez mais. Ele ainda quer perdoar a todos. Tocando-se pelas sinceras palavras de Hinohara, Tsutsuga decide se fundir com a espada Saniya na mão de Hinohara e se tornar parte de seu Hayagami. A partir deste ponto, o Kamiya de Saniwa pertence a Hinohara. Ele pode empunhar seu Hayagami como de costume ou transformá-lo em Tsutsuga Saniwa sempre que desejar. Depois, Hinohara utiliza o poder de Saniwa para reviver todos aqueles que foram levados durante a hora do julgamento. Esse poder transforma Gotoya em si. Kenagi rapidamente leva todos de volta para sua velha casa, argumentando que, se Gotoya está mudando, aquele lugar também pode estar mudando. Kenagi já chegou a Gotoya e pergunta aos internos onde está Hinohara. Eles dizem que Tsutsuga foi derrotado e que o show está embaixo. Tsutsuga então aparece diante de Kenagi e lhe diz que Hinohara é incrivelmente poderoso. Seu Hayagami se tornará a lâmina Gênesis que governa o mundo. E essa revelação choca Kanagi até o fundo do seu ser. De volta com Kanade, acontece que sua antiga casa agora é na verdade um barco. Hinohara e todos os outros irão em direção à capital para entregar o Hayagami à princesa. Arata está se exercitando em seu quarto. Sua família acha que algo está errado com ele, então ele simplesmente concorda com o que eles dizem. O médico diz que ele tem amnésia temporária, e a irmã mais nova de Arata assume que seu irmão foi tão intimidado na escola que isso o quebrou. Nesse momento, Arata desce as escadas e reclama que não tem conseguido ir caçar ultimamente. Então seus membros estão todos rígidos, o que choca toda a família. Sua mãe rapidamente entra na conversa, dizendo que caçar realmente é ótimo para a saúde, e seu pai também opina, deixando a irmãzinha sem nada para fazer a não ser suspirar de exasperação. De volta com o grupo de Hinohara, eles chegaram à ilha. Ao longo do caminho, seu barco foi pego por ventos fortes e ficou gravemente danificado, mas felizmente, todo o grupo conseguiu puxar-se para a costa. Kanade e Jinchai colapsam totalmente no chão, ofegantes, enquanto Hinohara fica em cima de uma rocha respirando o ar fresco. Kenai então desenrola um mapa para localizar a capital da princesa. Eles estão atualmente em Narutaki, muito longe da capital no centro do mapa. Além disso, chegar à capital a partir de Narutaki significa que terão que passar pelo território de Kanagi. Hinohara fica bastante surpreso ao saber que Kanagi governa um domínio inteiro. Kodoha explica que Amatsuraki é dividido em 12 territórios separados além da capital, e cada um é governado por um dos 12 Shinsou. De repente, Jinchai chama o grupo e relata que há fumaça de fogueira à distância. No entanto, não há vilarejos nesta área, então pode muito bem ser Kanagi. O grupo se aproxima com cuidado para observar e descobre que são apenas pessoas comuns acampando aqui. De repente, Jinchai reconhece algo e desce correndo. Para sua surpresa, essas pessoas são de sua vila natal. Justo então, uma mulher aparece de uma das tendas e pergunta se o garoto é Jinchai. Jinchai a olha, grita, "Mãe!", com lágrimas nos olhos e se joga em seus braços. Jinchai então apresenta Kanade à sua mãe. Os moradores explicam que, devido à queda da princesa, migraram para as terras fronteiriças antes que a guerra pudesse eclodir. Hinohara se pergunta se algum dos Shinso poderia governar o país em lugar da princesa. Kanade diz que isso é impossível. Apenas uma pessoa pode governar uma nação, seja uma princesa ou um rei. Kodoha relata que há muito tempo, os 12 Shinso travaram guerra uns contra os outros pelo trono, e no final, a princesa o reivindicou e assumiu o controle do Kamiya, trazendo paz para a terra. Mas agora, a princesa caiu, e a guerra está prestes a eclodir novamente. Os moradores chegaram às terras,
Fronteiriças, uma passagem que se abre apenas uma vez por mês. Os moradores se despedem de Hinohara e partem, e Jinchai irá com eles. Jinchai quer levar Kanade junto, mas Kanade não pode ir porque foi sua gangue de bandidos que uma vez atacou a vila de Jinchai e separou o garoto de sua mãe. Kanade pretende ficar sozinho, mas Hinohara não permitirá. Ele insiste que Kanade deve ir com ele até a capital da princesa. Em sua jornada, o grupo encontra uma criatura enorme chamada Miru. Em teoria, os Miru são animais inofensivos e amigáveis aos humanos, mas por algum motivo, este aqui entra em fúria e ataca-os, enviando todo o grupo correndo por suas vidas. Felizmente, ao ver os três de cara no chão, o Miru os libera. De repente, uma garota emerge dos arbustos, segurando um ovo. É um ovo de Miru, e isso parece ser a razão pela qual a criatura estava tão brava. Mal ela aparece, o Miru aparece novamente. Todo o grupo se joga nos arbustos para se esconder, deixando Kanade com a tarefa de lutar contra a besta. Karoha então pergunta à garota por que ela roubou um ovo de Miru. A garota explica que os ovos de Miru são muito nutritivos, e sua mãe está grávida. Então ela queria que sua mãe comesse um e desse à luz o bebê mais forte da vila. Mas o ovo eclode bem ali, para desespero da garota. Nesse momento, Kanade é trazido de volta por um homem que se revela o mestre da garota e o salvador de Kanade. De repente, Hinohara tomba e desmaia. Quando volta a si, ele se encontra dentro da casa de um homem chamado Ohika, o mesmo homem que salvou Kanade. Acontece que Hinohara contraiu febre e Karoha tem o curado continuamente com seus poderes Unmei. Kenai avisa Hinohara que ele está em sérios problemas porque Ohika é um Zokushou, um shou que serve a um dos 12 Shinshou. Ohika atualmente serve sob Kenagi. Então, se descobrir que Hinohara também é um shou, as coisas ficarão feias. Assim que Kanade termina de falar, Ohika entra. Ohika já sabe que Hinohara é um shou, mas parece não estar ciente de que ele foi falsamente acusado. O Kamiya de seu Hayagami é uma forja, então ao ver o quão danificado está, a espada de Kanade, ele a pega e a conserta. Ohika compartilha que Kenagi sempre o tratou bem. Quando soube que a esposa de Ohika estava esperando, Kenagi ficou ainda mais feliz do que o próprio Ohika. Quanto a Kenagi, ele está atualmente diante da sepultura de uma mulher chamada Imisu, aparentemente uma esposa ou amante falecida. Kunagi jura que reclamará o trono em nome de Imisu. Nesse momento, um soldado entra apressado e informa Kunagi que ele deve ir rapidamente à residência de Kijisu. Kunagi chega e encontra todos lá assassinados por Akachi. De volta a Ohika, ele não deseja mais participar de guerras. Ele quer viver entre seu povo, amar sua família e passar o resto em paz. Ohika também revela que há uma maneira de reivindicar o trono sem derramamento de sangue. Se cada shou se submeter voluntariamente a uma pessoa e se fundir com o Hayagami dessa pessoa. A submissão é quando um shou transfere sua alma e Hayagami para outro shou, assim como Tsutsuga fez antes. Uma alma submetida não desaparece, mas vive dentro do Hayagami ao qual se junta. Ohika também ouviu que Tsutsuga se submeteu voluntariamente a outro shou, um que impunha um novo Hayagami e supostamente tentou matar a princesa. De acordo com Ohika, se a submissão de Tsutsuga foi realmente voluntária, então a afirmação de que esse shou é um traidor deve ser falsa, porque o Kamiya de Tsutsuga, Saniwa, pode ver a verdadeira natureza dos outros. De repente, Ohika percebe que o nome do shou é idêntico ao de Hinohara, mas antes que ele possa perguntar, um servo anuncia que um visitante chegou. Do lado de Kanagi, quase todos os seus vassalos foram mortos por Akachi, deixando-o furioso. Apenas um vassalo permanece, Ohika. Kanagi ordena que seus soldados preparem a nave aérea e se dirijam imediatamente para a vila de Ohika, mas Kanagi chega um passo tarde, pois Akatsuki já chegou para falar com Ohika pessoalmente. Hinohara e seus companheiros ficam do lado de fora, escutando a conversa. Akatsuki revela a Ohika que Kanagi é quem está por trás do assassinato da princesa. Ele explica que Kanagi deixou de lado sua lealdade à princesa na busca pelo trono e agora está caçando um garoto que foi usado como peão no golpe para silenciá-lo. Akachi então propõe que Ohika se torne seu Zokushu. Apesar de Akachi expor os crimes de Kanagi, Ohika permanece inabalavelmente leal a Kanagi.
Como um Zokushou, ele está preparado para compartilhar os pecados de seu mestre. Vendo que a persuasão falhou, Akatsuki empunha seu Hayagami e invoca incontáveis espinhos da terra, até ameaçando a esposa grávida de Ohika para pressioná-lo. Akatsuki exige que Ohika se submeta a ele. Gabar-se de que já absorveu 6 Hyagami e está a caminho de reivindicar o trono, Ohika, sem outra escolha, concorda em se submeter a Akatsuki para proteger sua esposa, sua família e o povo de sua vila. Akatsuki promete não lhes fazer mal, mas no momento em que Ohika se submete, Akatsuki quebra sua palavra e mata a esposa de Ohika bem diante de seus olhos. Hinohara não consegue suportar a cena. Akatsuki também detectou o grupo de Hinohara. Nesse exato momento, Kanagi chega também. Ele exige saber por que Akatsuki os matou, e Akatsuki simplesmente responde que a guerra pelo trono começou. Enfurecido, Kanagi lança chamas contra Akatsuki, mas Akatsuki ergue um escudo de pedra e bloqueia o fogo. Kanagi salta no ar e continua a chover fogo, mas Akatsuki ergue paredes de pedra ao seu redor e então convoca uma barragem de espinhos que disparam debaixo dos pés de Kanagi e de seu dirigível. Kanagi corta os espinhos de pedra. Akatsuki irrompe através de sua própria parede e convoca uma tempestade de espinhos afiados diretamente contra Kanagi. Kanagi usa seu fogo para desviar o ataque, mas Akatsuki aproveita a abertura e o chuta para fora do dirigível. Eles então se lançam um contra o outro em um confronto de lâminas, gerando uma onda de choque tão poderosa que o grupo de Hinohara é arremessado para o ar e cai livremente. Felizmente, Hinohara consegue convocar seu poder a tempo de criar uma barreira, permitindo que todo o grupo aterrisse em segurança. Kanagi continua a exigir explicações de Akatsuki, mas Akatsuki não diz nada, o que apenas alimenta ainda mais a raiva de Kanagi. Akatsuki de repente declara que Emisu amava Kanagi, e no entanto ele a matou. Enquanto Kanagi fica atordoado em choque, Akatsuki explora a abertura e derruba a espada de sua mão. Akatsuki então mostra a Kanagi as espadas de cada Shou que ele conquistou. Todos eram os próprios Zokushou de Kanagi. Ele continua a anunciar que também tomará o Hayagami de Kanagi. Recusando-se a ceder, Kanagi avança em direção a Akatsuki desarmado, mas socos sozinhos não são páreo para o Hayagami nas mãos de Akatsuki. Akatsuki agarra o braço de Kanagi e declara que, a partir deste dia, Kanagi saberá o que significa perder tudo, uma dor que ele carregará pelo resto de sua vida. Com isso, Akatsuki invoca uma torrente de chicotes de pedra que açoitam o corpo de Kanagi. Ele pretende torturar Kanagi até que ele se submeta. Incapaz de assistir mais, Hinohara grita para Akatsuki parar. Hinohara exige saber qual é o significado da realeza quando Akatsuki massacrou incontáveis inocentes, até mesmo uma criança ainda não nascida. Akatsuki responde que ser um Shou significa que você se submete ou força outros a se submeterem. Tendo dito o que precisava, Akatsuki parte. A menina de antes corre e implora para Kanagi trazer Ohika de volta. Kanagi diz a ela que é impossível, porque uma vez que um Shou se submete e é absorvido por outro Hayagami, não há como voltar. Além disso, Kanagi não tem mais um Hayagami, então não há nada que ele possa fazer. Quando Kanagi se vira para sair, Hinohara o para. Ele acusa Kanagi de ser quem assassinou a princesa e provocou a guerra entre os Shogun, dizendo que ele deve assumir a responsabilidade. Kanagi empurra a mão de Hinohara para longe e pergunta o que ele poderia saber. Ele explica que sempre estiveram sob o controle da princesa, então como ele poderia deixar essa oportunidade escapar? Ele queria conquistar o trono para que Amisu pudesse descansar em paz. Com isso, ele se afasta. A menina se volta para Hinohara e aponta que Tsutsuga também se submeteu a ele. Ela o acusa de não ser diferente de Akachi, o que irrita Hinohara, e ele sai furioso. Kenny corre atrás dele, mas Hinohara insiste que nunca quis se tornar rei. Enquanto isso, Arata vê Suguru espreitando do lado de fora de sua casa. Enquanto olha uma foto em sua mesa, Arata pula para checar como ele está. Subaru entrega o disco do jogo que havia emprestado e rapidamente sai. De volta a Hinohara, ele recorda o desejo da princesa. Ela queria que ele se tornasse rei, mas ele não quer se tornar alguém como Akashi. Kadoha e Kenate vão confortá-lo. Hinohara se culpa por não conseguir salvar Ohika. Ele quer se fortalecer para derrotar Akachi.
Mas se ele fizer isso, teme que se tornará igual a ele, forçando os fracos a se submeterem. Kenach argumenta que Hinohara está pensando demais. Se ele quer se tornar mais forte, terá que machucar os outros. E se não tem estômago para isso, deveria abandonar a ideia de governar esta terra por completo. Mas Hinohara diz que não pode mais fugir, pois a princesa depositou sua confiança nele, e ele deve se tornar mais forte para honrar essa confiança. Hinohara quer parar a guerra entre os 12 Shinsu, sem forçar ninguém a se submeter ou se submeter a si mesmo. Koro diz a Hinohara que Tsutsuga não se submeteu porque perdeu. Hinohara nunca tirou sua vida. Em vez disso, Tsutsuga confiou toda a sua força voluntariamente. Katawa se lembra de uma história que a avó de Arata contou a ela quando era jovem. A velha falava de um Hayagami lendário cujo Kamiya não foi feito para ofensa, mas serviu como uma lâmina de Gênesis destinada a trazer paz ao mundo. Parece que o Hayagami de Hinohara é exatamente essa lâmina lendária, Tsukuyo. No dia seguinte, Hinohara vai ver a menina e lhe promete que fará tudo o que puder para salvar Ohika e trazê-lo de volta. Ele não tem certeza, mas talvez ainda exista uma maneira de recuperar uma vida que foi absorvida por um Hayagami. Hinohara agora talvez entenda por que a princesa o escolheu para governar esta terra. Quanto a Arata, ele finalmente decidiu frequentar a escola na qual Hinohara está matriculado. Na escola, Arata encontra um antigo conhecido de Hinohara, mas como todos veem Arata como Hinohara, o garoto assume que Arata apenas está fazendo uma encenação para evitá-lo. A mãe de Hinohara então leva Arata para conhecer os professores e se inscrever, já que parece que Arata insistiu em ir para a escola. Enquanto caminha pelo corredor, Arata é parado por um grupo e chamado para o telhado para uma conversa. Quando Arata chega ao telhado, o garoto de antes já está esperando. Ele lança algumas ameaças, mas Arata não dá a mínima e sobe na grade para admirar a vista. O garoto chama Arata de volta para falar, mas Arata lhe diz que ele só subiu porque foi chamado. O grupo observa que Arata esteve ausente apenas alguns dias e já adquiriu uma atitude tão agressiva. Arata também percebe que essas pessoas não são amigas de Hinohara, então ele se vira para sair. O garoto o chama de volta, mas Arata diz que não tem nada a dizer a covardes, sem coragem que precisam de um grupo por trás deles. Sentindo-se desrespeitado, o garoto avança para socar Arata, mas Arata bloqueia o golpe e desferiu um chute que o faz colidir com a grade. Antes de sair, Arata o avisa que se ele ousar menosprezar Hinohara novamente, haverá consequências. De volta ao grupo de Hinohara, Kadoha escorrega e machuca o pé enquanto anda, e não consegue se mover sozinha. Kenach oferece para carregá-la em suas costas, mas Kadoha recusa e deixa Hinohara apoiá-la. Enquanto isso, Kanagi continua a seguir o grupo à distância. O pé de Kadoha ficou muito inchado. O clã Anime não pode se curar, então Kanade se voluntaria para ir buscar ervas medicinais para ela. Agora que apenas os dois estão deixados no abrigo, Kadoha aproveita a chance para se encostar em Hinohara e abrir seu coração para ele. Mas Hinohara sabe que seus sentimentos são voltados para Arata, não para ele, então inventa uma desculpa para sair. Ao sair, o colar em torno do pescoço de Hinohara de repente brilha e o portal se abre mais uma vez. Hinohara diz a Arata que o Hayagami de Kanagi foi levado por Akachi. Arata aconselha Hinohara a ter cuidado, pois ele também é um Shou, e então pergunta sobre Kotoha. Após um momento de hesitação, Hinohara pergunta a Arata o que ele pensa de Kotoha. Arata diz que eles estão juntos desde a infância, então provavelmente a vê como uma irmã, uma preciosa irmã mais nova que ele faria qualquer coisa para proteger. Mas como estão separados agora, Arata pede a Hinohara para cuidar de Kotoha em seu lugar. Quanto a Kanade, o garoto acaba tropeçando na sepultura de Emizu. A área ao redor está cheia de ervas medicinais, então ele se abaixa para pegar algumas. De repente, incontáveis pilares de fogo eclodem ao seu redor. De volta com Arata, ele menciona que foi à escola de Hinohara hoje, e até deu um bom chute em uma certa nuisância quando Hinohara ouve o nome Katoaki. O rosto dele esvazia de cor e o portal se fecha lentamente enquanto Hinohara se afasta. Kanagi o prende por trás e exige que ele entregue o Hayagami. De repente, pilares de fogo eclodem ao redor deles, assim como onde Kanade está. Kanagi explica que perdeu seu Hayagami e não consegue mais controlar as chamas. Então, a lava derretida sob esta terra ocasionalmente surge assim. Hinohara é forçado a sacar seu Hayagami para se defender do fogo. Ele pergunta a Kanagi por que ele quer seu Hayagami, lembrando-o de que ele é aquele que Tsukuyo escolheu. Mas Kanagi diz a Hinohara para calar a boca.
Aquele Hayagami é sua única esperança. Ele quer usá-lo para forçar Akashi a se submeter e recuperar Homura, seu próprio Hayagami. Kanagi então se aproxima de Hinohara, ignorando a ameaça de Hinohara de matá-lo se ele se mover. Kanagi sabe que Hinohara não tem coragem para matar, então ele arranca o Hayagami de sua mão e declara que um covarde como ele não merece ser escolhido por Tsukuyo, justo. Quando Kanagi está prestes a acabar com Hinohara, Kadoha chega a tempo, mas para o choque de todos, uma chama eclode bem onde ela está e a envolve. A visão desencadeia uma memória em Kanade de Emisu, sofrendo o mesmo destino. Apesar de Kadoha implorar para Hinohara não entrar, ele avança direto para as chamas para proteger ela, mas agora nenhum dos dois consegue escapar. Após um momento de hesitação, Kanagi finalmente corre e resgata os dois. Kanagi e Itachi simultaneamente relembram os últimos 2 dias, quando Kanagi treinou ao lado de Emisu e Itachi, até o dia em que a casa de Kanagi foi queimada por escravos e todos tiveram que fugir juntos. Quando chegaram a uma rota de fuga para o mar, Akashi se ofereceu para ficar para trás e segurar os escravos, dizendo a Kanagi para cuidar de Emisu. Retornando ao presente, Kadoha tenta curar Kanagi, mas ela não tem força porque sua ferida é do coração. Enquanto está delirante, Kanagi confunde Kadoha com Emisu. Ele se lembra de como ele e Emisu uma vez fugiram juntos em um barco. Quando chegaram à terra, estavam completamente exaustos e foram acolhidos pelos habitantes locais. Kanagi e Emisu então viveram uma vida feliz na aldeia de Ohika. Mas então Kanagi adoeceu gravemente de repente e ficou de cama por 5 dias seguidos. Mitsu saiu para encontrar ervas medicinais para ele, apesar do aviso de Ohika de que a lava estava eclodindo. Quando Kanagi acordou, ele saiu em busca de Emisu e a encontrou envolta em chamas. Ele tentou salvá-la, mas o fogo o atirou de um penhasco e queimou um de seus ombros. Emisu então se dissolveu nas chamas bem diante dos olhos de Kanagi. Kanagi foi consumido pelo ódio ao deus do fogo Homura e resolveu terminar sua vida ali mesmo. Mas naquele exato momento, Homura apareceu diante dele e escolheu Kanagi como seu mestre. Para Kanagi, Homura é Emisu. Ele deve recuperá-lo de Akatsuki a qualquer custo. Ouvindo isso, Hinohara propõe que Kanagi se junte a ele, e juntos eles mudarão o destino dessa terra. Essa notícia rapidamente chega aos ouvidos dos outros Shinso. Os Seishou agora viraram sua atenção para Arata e seu Hayagami. Eles aprenderam que Tsukuyo, a lâmina da Gênesis que traz paz ao mundo, despertou de seu longo sono. Os Seishou querem impedir que Arata chegue à capital e evitem a revivificação da princesa. Hinohara está treinando com Kanade para aprimorar suas habilidades e aumentar sua força. Enquanto isso, Kanade apenas fica deitado assistindo os 2 garotos praticarem. Ele até faz com que eles cozinhem para ele, alegando que só acompanhou porque Hinohara implorou. Kadoha retorna com um saco de comida e Kanagi observa Hinohara com um olhar afiado enquanto o garoto guarda o Hayagami dentro de seu corpo. Quanto a Katoaki, depois de receber um chute na cara de Arata, ele fica tão furioso que destrói tudo em seu quarto e ainda pisa em uma foto dele e Hinohara de quando ainda eram próximos. Do lado de Arata, ele está achando muito exaustivo viver como Hinohara. Na escola, a irmã de Hinohara diz a Arata que ele deveria conversar mais com a mãe, pois ela parece muito preocupada com ele, e no mínimo, ele deveria chamá-la de mamãe. A mãe de Hinohara vê os dois. Arata tenta dizer a palavra mãe, mas fica tão atrapalhado que o que sai é "vamos comer muru". Esta noite, Arata se retira para o seu quarto. Ele nem tem uma família, quanto mais uma mãe, então ele não tem ideia de como ter esse tipo de conversa. Naquela noite, Suguru está mais uma vez parado do lado de fora da casa de Hinohara. Arata o avista e pula para perguntar se ele é amigo de Hinohara. Suguru se chama de escória, por dizer que ele e Hinohara nunca foram amigos, mas explica que se não tivesse dito isso, os valentões teriam ido atrás dele em seguida, e como era muito fraco, não teve escolha. Arata então menciona Kadowaki e pergunta a Suguru se ele sabe onde Kadowaki mora. Enquanto isso, Kadowaki está saindo de casa quando seu pai o impede. Seu pai ordena que ele volte ao quarto para estudar, menciona os fracassos passados de Kadowaki e diz que é exatamente por isso que ele perdeu para Arata. Ele acrescenta que se Kadowaki não tem coragem de fazer nada, então pelo menos deveria obedecer ao pai. Kadowaki explode, rebate acusando seu pai de ter um caso e dizendo que se ele quer esconder isso da mãe, deveria ser tão discreto quanto é com sua corrupção. Seu pai responde com um tapa no rosto e se afasta. De volta ao grupo de Hinohara, eles estão caminhando por uma floresta quando começa a chover. Kanagi rapidamente reconhece que eles entraram no território de Yorunami, um dos 12 Shinso,
e o mestre da água. Hayagami e Orunami têm a habilidade de controlar a chuva. Eles encontram abrigo, e Hinohara aproveita a oportunidade para perguntar a Kanagi mais informações sobre os outros Shinso. Kanagi diz que os 12 Shinso nunca cooperam entre si, exceto durante cerimônias especiais. Os 6 Shou, em particular, são extremamente bizarros. Até Kanagi nunca viu seus rostos. Ele acredita que os 6 Shou são os que Hinohara deve evitar a todo custo. O que eles não percebem é que já estão sendo observados por um dos subordinados de Yorunami. Os 6 Shou chegaram à Floresta Kando para investigar e agora sabem que Hinohara vem de outro mundo. Eles enviam um membro chamado Herenawa para a floresta. Do outro lado, a irmã de Hinohara descobre que Arata não está em seu quarto e alerta sua mãe. Arata está fora com Suguru procurando a casa de Kadowaki. Kadowaki está andando pela rua quando escuta alguns caras zombando dele por ter perdido para Arata. Kadowaki se aproxima para enfrentar os 4 sozinho, mas Arata aparece e oferece para lutar ao lado de Kadowaki para equilibrar as chances, fazendo o grupo recuar. Kadowaki está furioso, acusando Arata de estar sempre calmo e de olhar para todo mundo como se fosse algum tipo de animal. Arata insiste que Hinohara não é esse tipo de pessoa e pergunta a Kadowaki se ele já tentou realmente conversar com ele. Mas, aos olhos deles, Arata é Hinohara. Antes que Arata possa explicar, a mãe de Hinohara aparece, se aproxima e dá um tapa nele. Ela diz que ela e agora estão preocupadas e o procuraram em toda parte. Vendo isso, Kadowaki se vira e se afasta. Ao sair, ele se lembra de sua própria mãe, que o abandonou, e dos amigos que o traíram. Kadowaki soca uma parede de raiva, culpando Hinohara por ter roubado sua vida. Ele jura que vai matar Hinohara. Nesse exato momento, o Shou chamado Herenawa completa o ritual para se trocar com Kadowaki. Herenawa até transfere sua consciência para Kadowaki, fazendo-o saber que Hinohara está neste mundo e enviando-o para a caça. Os outros Shou então contam a Kadowaki tudo o que Hinohara fez neste mundo, e não hesitam em distorcer os fatos para atiçar ainda mais as chamas do ódio de Kadowaki. Eles querem que Kadowaki se torne um dos 12 Shinso e mate Hinohara com suas próprias mãos. Kadowaki foi escolhido para cruzar para este mundo por causa do ódio profundamente enraizado que nutre em relação a Hinohara. Kadowaki não compreende totalmente o que estão dizendo, mas entende a essência. Eles querem que ele mate Hinohara. Os 5 Shou então levam Kadowaki a uma câmara que abriga uma espada, que acreditam ser uma combinação perfeita para que ele vença Hinohara. Ele vai precisar de um Hayagami próprio. Este é Arashi, o único Hayagami capaz de destruir Tsukuyo. E seu portador, como Tsukuyo, foi selado por eras sob a proteção do clã Jaime. Kadowaki avança e toca a lâmina. Uma onda de energia sombria imediatamente irrompe e o envolve. Cada Shinso, até mesmo Kanagi, sente isso instantaneamente, e o braço de Hinohara é subitamente tomado por uma dor aguda. Ao contrário de todas as outras pessoas que tentaram antes e foram devoradas por Orochi, a lâmina penetra no ódio de Kadowaki e o aceita como seu mestre. Após obter Orochi, Kadowaki começa a caçar Hinohara. O braço de Hinohara continua doendo, então ele empunha Tsukuyo para inspecionar. Bem naquele momento, Kadowaki os encontra. Hinohara fica confuso, sem entender como Kadowaki poderia ter chegado a este mundo, muito menos se tornar um Shou. Kadowaki não perde tempo e imediatamente saca seu Hayagami, lançando um ataque direto em Hinohara. Felizmente, Hinohara consegue invocar seu poder a tempo para proteger o grupo. Kadowaki zomba impiedosamente de Hinohara, chamando-o de nada além de um covarde sem coragem. Independentemente do que alguém faça com ele, Hinohara apenas mantém a boca fechada e foge. Ele até diz a Hinohara que uma criatura sem valor como ele deveria apenas se deitar e deixar Kadowaki pisar sobre ele. Essas palavras acendem o ódio dentro de Hinohara. Tsukuyo perde sua luz como se estivesse caindo para o reino dos demônios, consumida pela raiva. Hinohara dispara uma explosão de energia sombria que manda Kadowaki e Orochi voando. Kanagi adverte que se não pararem, Hinohara, Tsukuyo se tornará completamente um Onigami. Kadoha corre para perto e envolve seus braços ao redor de Hinohara, dizendo que ele não se tornará um demônio e que ele é uma pessoa melhor do que qualquer um. Suas palavras trazem Hinohara de volta à realidade e Kadoha desmaia. Depois, Kadowaki se prepara para atacar novamente, mas o 6º Shou o convoca para despertar totalmente Orochi, já que eles não tinham ideia de que Tsukuyo também era capaz de cair na escuridão. Eles embarcam em seu dirigível e partem. Hinohara está tão abalado que deixa cair seu Hayagami.
Kanagi aproveita a oportunidade para pegá-lo e sai correndo com Kanadi o perseguindo. Hinohara então leva Kadoha para uma casa próxima e cuida dela. Kadoha pergunta a Hinohara quem era aquela pessoa e o que ele quis dizer ao vir a este mundo. Quando Kadoha se estende para tocar Hinohara, ele se afastou instintivamente. Kadoha lhe diz que o verdadeiro Arata nunca iria se encolher dela assim. Ela o pressiona com pergunta após pergunta, até que Hinohara finalmente confesse a verdade. Ele não é Arata, seu amigo de infância. Hinohara nunca teve a intenção de enganar ninguém, mas aos olhos deles, ele se parece exatamente com o Arata deste mundo. Antes que pudesse fazer alguma coisa, ele já havia se tornado o Shou de Tsukuyo. Isso devastou Kadoha. Ela pergunta por que Hinohara caiu no reino dos demônios. Hinohara explica que Kadowaki o despreza. Todos os dias na escola, Kadowaki e sua gangue o intimidavam, batiam nele e o forçavam à submissão. Hinohara era plenamente capaz de revidar, mas escolheu não usar violência, e a pressão apenas foi se acumulando dia após dia. Hinohara então se despede de Kadoha e vai ficar sozinho na chuva. Kanadi acaba alcançando Kanagi. Ele planeja emboscá-lo por trás. Mas, para sua surpresa, Kanagi diz que voltará por conta própria. Pouco tempo depois, Kanagi e Kanadi encontram Hinohara sentado sozinho na chuva. Kanagi o agarra pelo colarinho e diz para ele devolver Tsukuyo. Hinohara não entende por que Kanagi está fazendo isso, quando ele deseja tanto Tsukuyo. Kanagi diz que esta é a primeira vez que ele segura o Hayagami de outra pessoa e acha Tsukuyo incrivelmente pesado, talvez por causa do fardo de dever e responsabilidade que carrega. Na manhã seguinte, Hinohara retoma o treinamento com Kanadi, e suas habilidades e força parecem ter melhorado. Kanadi então pede para treinar com Hinohara. Kanadi lhe diz que quem despertou Orochi é um dos 6 Shou. Então Kadowaki provavelmente chegou a este mundo da mesma maneira que Hinohara tomou o lugar de Arata. Kunogi diz que não sabe qual história existe entre Hinohara e Kadowaki, mas o garoto logo virá atrás dele novamente. Com isso, Kunogi derruba o Hayagami da mão de Hinohara e o faz despencar no desfiladeiro abaixo. Ele diz a Hinohara que naquele momento, Tsukio é inútil para ele porque está hesitando, com medo de cair na escuridão mais uma vez. Kanagi então diz a Hinohara para recuperar Tsukio antes do pôr do sol. Se ele falhar, deve se afastar para sempre. Hinohara desce para a floresta abaixo em busca. Depois de um tempo, ele avista um lobo com Tsukio preso em suas mandíbulas. O lobo o vê e sai correndo. Hinohara o persegue, e a cena o leva de volta aos dias em que costumava correr ao lado de Katoaki. Os momentos bonitos quando eram amigos. A alegria de Katoaki por estar na mesma classe que Hinohara. A emoção que sentia correndo lado a lado. Katoaki uma vez prometeu sempre correr ao lado de Hinohara, dizendo, vamos dar tudo o que temos. De volta ao presente, o lobo observa perplexo Hinohara parado ali, ofegante. Quanto a Katoaki, ele ainda chama Hinohara de criatura sem valor e ainda deseja vê-lo morto. Mas a atendente, Miyabi, apenas ri, sugerindo que Katoaki realmente se importa muito com Hinohara. Se ele realmente o odiasse, simplesmente o ignoraria, mas Katoaki não consegue parar de pensar nele. Miyabi acredita que Katoaki realmente quer ser amigo de Hinohara. Enfurecido, Katoaki pressiona uma lâmina contra sua garganta. Katoaki relembra como, naquela época, ele estava mal e só conseguiu entrar em uma competição, então convidou Hinohara para correr com ele. Hinohara era a única pessoa cujas forças Katoaki conhecia de cabo a rabo. Eles correriam com tudo o que tinham, e mesmo que Katoaki perdesse, ele ainda teria ganho o que realmente queria no final. Katoaki ganhou, mas estava furioso porque Hinohara havia deliberadamente diminuído o ritmo para deixá-lo vencer. Katoaki viu isso como pena, e por isso ele odeia Hinohara desde então. Naquela noite, Hinohara finalmente retorna com a espada. Para a satisfação de Kanagi, Hinohara recuperou sua confiança. Ele conquistou seu medo e agora quer mudar o coração de Katoaki. Hinohara promete a Kuroha que nunca cairá na escuridão novamente. Katoha derrama lágrimas de emoção, acreditando que cumprirá sua palavra. Hinohara abraça Katoha com força e a agradece por sempre estar ao seu lado, fazendo-a corar levemente. Kenny observa da lateral, claramente insatisfeito. Enquanto isso, um ser tem observado Hinohara.
Ele se surpreende ao descobrir que dentro de Hinohara reside tanto o demônio quanto o coração. Mas Hinohara conseguiu dominar o demônio. Este ser acredita que Hinohara pode ser aquele que trará o verdadeiro Yorunami de volta. O grupo de Hinohara agora está na floresta, admirando a deslumbrante paisagem, sem saber que a borboleta azul que voa nas proximidades é, na verdade, Yorunami observando-os. Ao mesmo tempo, Yorunami está punindo um dos seus Zukusho por não ter completado uma missão designada. Yorunami havia ordenado a esse Zukusho que tomasse controle do suprimento de sal da nação, mas o homem não conseguia sequer entrar no território de outro Shincho. O velho Zukusho tenta se explicar, mas Yorunami distorce suas palavras, perguntando se ele quer dizer que Yorunami não deveria ser rei. Ninguém presente se atreve a responder. Yorunami avisa que qualquer um que queira servi-lo deve atuar da melhor forma possível, porque ele não tem uso para a incompetência. De volta ao grupo de Hinohara, Kanagi está levando-os em direção ao reduto de Yorunami, mas Hinohara diz que não quer conhecê-lo. Ainda, ele primeiro deseja saber que tipo de pessoa Yorunami é antes de enfrentá-lo. Então, Hinohara sugere que visitem os Okucho de Yorunami primeiro. Katorra e os outros concordam com seu plano. Kenate nota que Katorra parece estar conversando de forma mais calorosa com Hinohara agora. Kanagi então leva o grupo para a cidade mais próspera de todo Ama, Wakuni, Suzukiura. Embora nunca tenham se encontrado, Kanagi sabe que o Zokucho que governa este lugar se chama Haruko. No entanto, ao chegar, o grupo é parado nos portões e negado a entrada porque não tem dinheiro suficiente. Justo quando o porteiro está prestes a checar seu livro de registros para encontrar algum trabalho que pudessem fazer, um homem chamado Suhiko aparece e oferece deixá-los entrar. Ele é a mesma pessoa que tem seguido o grupo. Kanagi avisa Kanade para não usar seu nome verdadeiro aqui, pois ele está escondendo sua identidade como um dos 12 Shinso. Kadoha nota um lindo grampo de cabelo em exibição. Suhiko diz a todos que estão livres para comprar com o dinheiro que ganham. Os homens trabalham na pedreira e as mulheres na oficina de tecelagem. Você trabalha antes de comer e, assim, os homens do grupo vão para a pedreira. Kanade trabalha até suas costas doerem, enquanto Kanagi fica parado, virando pedras como se estivesse fazendo um espetáculo de circo. Hinohara se preocupa com quanto tempo levará para encontrar os Okucho a esse ritmo e percebe que o caminho mais rápido é através de Suhira. Hinohara fica surpreso ao ver até crianças sendo submetidas a trabalhos tão pesados. Kadoha é designada para lavar roupas durante um intervalo. Hinohara vai conversar com Kadoha. Ela diz que ainda não está acostumada a falar com ele dessa maneira, porque ele não é o Arata que ela conhece. Kadoha se vira como se fosse dizer algo a Hinohara, mas então se interrompe. Em outro lugar, um dos 6 Shou visita Kadowaki e pede para ele encontrar alguém que passou por algo semelhante ao que aconteceu entre ele e Hinohara. O Shou mostra a Kadowaki uma visão de um Shin-Shou entre os 12 que massacrou inúmeras pessoas, e essa pessoa não é outra senão Akachi. Naquela noite, assim que Hinohara recebe seu pagamento, ele corre para comprar para Kadoha o grampo de cabelo que ela admirou mais cedo. Enquanto está lá, ele encontra Suhira e aproveita a oportunidade para perguntar sobre Yorunami. Suhira diz que Yorunami foi uma vez um governante nobre e misericordioso, com uma visão ampla, mas agora ele se tornou obcecado em buscar a perfeição nos outros e em si mesmo. Suhira acrescenta que Yorunami governou Suzukira uma vez e foi quem a transformou na cidade mais próspera de Ama Wakuni. Na manhã seguinte, enquanto Hinohara e Kanade estão trabalhando, eles testemunham o menino do dia anterior sendo espancado por seu chefe por danificar uma carruagem de pedras. O menino insiste que não foi sua culpa. O chefe até planeja descontar os salários passados do menino para cobrir o custo do reparo. Kanade considera o homem desprezível e avança contra ele, pronto para dar um soco, mas Suhiko chega bem a tempo e diz para pararem, avisando que mais problemas os levarão a uma jaula de ferro. O grupo então visita a casa do menino, que parece completamente em ruínas, um contraste gritante com o esplendor da cidade. O nome do menino é Ruka. Hinohara pergunta onde estão seus pais, e Ruka diz que eles morreram no ano passado. Seus pais costumavam ser mercadores de tecidos na rua principal, mas então seu pai adoeceu. Todos os trabalhadores pediram demissão, a família faliu e sua mãe faleceu não muito depois. O chefe que acabou de bater nele foi uma vez um encarregado na loja de sua família. Hinohara fica furioso, querendo saber como esta cidade pode se chamar perfeita. Kanade pergunta por que Ruka não simplesmente vai embora, e o menino explica que a taxa para passar pelos portões é de 10 moedas de prata, muito além do que ele tem. Suhiko estava parado do lado de fora e ouviu cada palavra. Um momento depois,
Kanagi sai para falar com Suhiko. Mesmo disfarçado, Suhiko reconhece Kanagi como Lord Kanagi. Suhiko se pergunta por que alguém com o temperamento de Kanagi está viajando com Hinohara. Kanagi não gosta de rodeios, então Suhiko pergunta diretamente se ele deseja a coroa ou deseja o Hayagami de Hinohara. Kanagi não responde. Ele simplesmente sorri e diz a Suhiko para não tentar provocá-lo, e então o avisa que Hinohara é difícil de lidar. Naquela noite, Kanagi cozinha uma panela de sopa para todos. A cena lembra Hinohara de sua própria mãe fazendo a mesma coisa. Ele se lembra de um momento em que estava em seu pior estado, e sua mãe fez uma tigela de sopa e o encorajou, fazendo-o chorar. De volta ao presente, Ruka e Hinohara experimentam a sopa de Kanagi e a elogiam calorosamente. Ruka deseja silenciosamente poder simplesmente desaparecer. Hinohara diz ao menino que entende como ele se sente porque já esteve naquele mesmo lugar, mas ele diz a Ruka que, desde que nasceu neste mundo, não deve acabar com sua própria vida. Hinohara diz que ninguém neste mundo é perfeito. Suhira, ouvindo do lado de fora, é impactado por essas palavras. Ruka quer sair deste lugar, então todo o grupo promete ajudar Katoha, e até Kanagi oferece seu apoio. Quanto a Katoaki, ele está conversando com a atendente Miyabi quando seu dirigível é destruído por Akachi. Katoaki salta para confrontar Akachi. Ele diz que assistiu à sua luta e propõe que Akatsuki una forças com eles, já que ambos os seus inimigos agora estão viajando juntos. Akatsuki não tem interesse em se unir a alguém como Katoaki, que não pode lutar sozinho, chamando-o apenas de peso morto. Katoaki está determinado a destruir Hinohara a qualquer custo, mas Akatsuki diz a ele que nunca derrotará Hinohara, pois Katoaki foi enganado pelos demônios em seus próprios olhos. Com isso, Akatsuki casualmente arranca um dos olhos de Katoaki. Naquela noite, o grupo de Hinohara tenta sair da cidade furtivamente, mas Suhiro já viu através do plano deles. Ele revela que Suhiko é apenas um pseudônimo. Seu verdadeiro nome é Haruko, o Tsukushou de topo do Senhor Yorunami. Hinohara saca seu Hayagami, pronto para lutar contra Haruko. Ele declara que esta cidade está longe de ser perfeita e que trata seu povo com desprezo. Haruko se lembra de como uma vez tentou atacar Yorunami por desgosto por uma vida passada sendo usado. No entanto, Yorunami não o matou e, em vez disso, ofereceu a Haruko uma posição como seu recipiente. De volta ao presente, Haruko ataca repentinamente Hinohara, que mal consegue bloquear a tempo. O Kamui de Haruko é o próprio dinheiro. Ele diz que estava observando Hinohara o tempo todo. Ele o viu sofrer, vê-lo lutar e vê-lo cair no reino dos demônios. Haruko diz a Hinohara que Ruka não precisa deixar este lugar porque Haruko mudará esta cidade. Ele desafiará o Senhor Yorunami. Haruko pede a Hinohara que traga de volta o Yorunami que ele conheceu, acreditando que Hinohara é quem pode restaurá-lo à pessoa que costumava ser. No dia seguinte, o grupo de Hinohara chega diante da fortaleza de Yorunami, Tamiori. O lugar parece magnífico, embora ainda palideça em comparação com a capital de Kanagi. Um breve olhar para o passado de Yorunami. Quando era criança, ele fez uma pulseira para sua mãe, mas ela disse que, se ele tivesse tempo livre, deveria estar treinando artes marciais em vez disso. No presente, a mãe de Yorunami está envolta em uma esfera de água, e ele se ajoelha diante dela, prometendo que se obtiver o Hayagami Tsukuyo, reivindicará o trono e finalmente a deixará orgulhosa. Kanagi e Kanachi partem para explorar a área. Kodoha se aproxima de Hinohara e pergunta se ele quer voltar ao seu próprio mundo, pois certamente há pessoas lá que se importam com ele. Hinohara hesita, mas antes que possa responder, Kodoha se afasta. A verdade é que ele nunca sequer pensou nisso. Hinohara apenas quer estar à altura das expectativas da princesa. Ele acredita que pode mudar estando neste mundo. De repente, Hinohara ouve Kodoha gritar. Ele corre e a vê sendo levada dentro de uma esfera de água. Kanagi diz que isso é provavelmente o poder de Yorunami em ação. Hinohara imediatamente corre em direção à fortaleza de Yorunami, movendo-se tão rápido que os outros dois não conseguem acompanhá-lo. Os portões de Tamiori estão sempre abertos, e não há guardas à vista, o que faz Kanagi temer que isso seja uma armadilha que Yorunami armou. Hinohara chega e encontra Kodoha amarrada firmemente dentro de uma esfera, enquanto a água sobe constantemente ao seu redor. Ele tenta usar seu Hayagami para libertá-la, mas não funciona. Yorunami então aparece e diz a ele
que é inútil, pois o Kamui de Hinohara não é poderoso o suficiente para quebrar a esfera. A água dentro continua subindo. Yorunami dá a Hinohara uma escolha, ou se submeter a ele ou forçá-lo a se submeter, e somente então Kodoha será liberada. Yorunami não parará por nada para alcançar seus objetivos da maneira mais perfeita possível e faz tudo unicamente para agradar sua mãe. Ele quer criar o Hayagami mais poderoso e é Shobou diante dele. Com isso, Yorunami lança um ataque contra Hinohara, que mal consegue bloqueá-lo. Kanagi e Kanachi tentam usar a abertura para resgatar Kodoha, mas Yorunami vê suas intenções. Os vassalos de Yorunami querem se unir à luta, mas Haruko os impede porque ele deseja que Hinohara seja quem restaura. Yorunami volta a ser quem ele um dia foi, enquanto Kadowaki, mesmo após perder um olho, ainda deseja se tornar mais forte. Ele está disposto a sacrificar seu olho restante se isso significar derrotar Hinohara. Akatsuki reconhece a determinação de Kadowaki e remove seu próprio olho para substituir o que tirou de Kadowaki. De volta a Hinohara, Uranami bombardeia-o com ataque após ataque. Graças aos avisos de Haruko, Hinohara consegue desviar de golpes surpresa por trás. Yorunami dispara zelosamente contra Haruko, como um aviso para não agir de forma imprudente. Em um momento de descuido, Hinohara é apanhado pela técnica de reversão do tempo de Yorunami e selado dentro de uma esfera de água. Nesse instante, Kadowaki cai do céu, aterrissando no meio da batalha. Kadowaki quer salvar Hinohara, mas somente porque deseja ser ele a matá-lo. No entanto, Kadowaki não apenas falha em libertar Hinohara, como também é capturado pela mesma técnica. O feitiço de Uranami aprisiona Hinohara em um sonho, com a intenção de fazê-lo se submeter dentro dele. Hinohara sonha com sua mãe, que repetidamente o incita a desistir e a jurar sua submissão, mas Hinohara ainda se apega à sua força de vontade e recusa. Assim, Yorunami aprofunda ainda mais o feitiço. Não importa o quão longe Yorunami leve a ilusão, Hinohara não cederá. Yorunami nunca esperou que Hinohara desafiasse até mesmo sua própria mãe. Isso é exatamente o que Kanagi previu. Ao chegar a esse ponto, Yorunami abandona completamente sua busca por Tsukuyo. Agora quer matar Hinohara, planejando regridê-lo a uma criança e deixá-lo desaparecer lentamente. De repente, Hinohara ouve a voz de Kadoha, chamando-o. Sua força de vontade retorna, e ele diz à mãe em seu sonho que agora tem pessoas que ama e se importa, então se recusa a desistir. Até mesmo a mãe evocada pelo feitiço de Yorunami desta vez fica do lado de Hinohara. O Hayagami em sua mão brilha intensamente, e seu poder simultaneamente liberta tanto Kadoha quanto a si mesmo. Hinohara diz a Yorunami que evocar a imagem de sua mãe não pode fazê-lo se submeter, pois sua verdadeira mãe nunca diria tais coisas, e ele agora pode andar por conta própria. Yorunami fica enfurecido e se prepara para atacar, mas seu Hayagami perdeu a vontade de lutar. Ele de repente se lembra de sua mãe dentro da esfera e corre para o lado dela, apenas para encontrar nada além de um conjunto de roupas molhadas e vazias. A verdade é que a mãe de Yorunami morreu há muito tempo. A figura dentro da esfera não era nada mais do que um fantoche de água que ele mesmo criou. Yorunami se recorda de como sua mãe sempre exigiu perfeição dele. Quando era jovem, ele se esforçava sem parar para se tornar perfeito, esperando que ela finalmente o aceitasse e o elogiasse. No entanto, mesmo após se tornar um dos 12 Shinsu, sua mãe nunca mudou. Ela morreu antes de reconhecê-lo. Yorunami acreditava que, se tornasse rei, sua falecida mãe finalmente o reconheceria. Mas agora ele falhou, incapaz de fazer Hinohara se submeter. Kanagi nota uma caixa próxima e se move para abri-la. Yorunami o impede, explicando que é uma lembrança que sua mãe deixou antes de falecer. Ela disse que era seu tesouro, sua própria força vital. Yorunami nunca a abriu, querendo esperar até o dia em que pudesse orgulhar sua mãe. Kadoha e Hinohara incentivam Yorunami a abri-la, sugerindo que pode haver uma mensagem de sua mãe dentro. Yorunami abre a caixa e fica atônito ao encontrar a pulseira que fez para ela há tanto tempo. Um de seus vassalos, alguém que conhecia bem sua mãe, diz a Yorunami que ela nunca foi verdadeiramente severa por dentro. Ela era uma mulher gentil e amorosa. Yorunami sempre foi gentil e frágil como criança, então sua mãe foi rígida com ele para ajudá-lo a se tornar forte o suficiente para ficar de pé por conta própria. Yorunami agarra a pulseira contra seu peito
e chora. Ele admite que Haruko estava certo ao dizer que Hinohara poderia tirá-lo de sua escuridão. Yorunami, então, pergunta a Hinohara o que ele acredita ser a coisa mais preciosa do mundo. Hinohara responde sem hesitar: os laços entre as pessoas, assim como o laço entre Yorunami e sua mãe. A resposta preenche Yorunami com um profundo senso de paz, mas antes que o momento possa durar, Kawaki emerge da água e destrói a calmaria. Kawaki diz a Hinohara que a única coisa com a qual ele deve se preocupar é consigo mesmo. Kadowaki provoca Hinohara, tentando enchê-lo de raiva e puxá-lo para o reino demoníaco, mas Hinohara decidiu. Ele nunca se tornará um demônio novamente, e em vez disso, mudará o coração de Kadowaki. Suas palavras, no entanto, caem em ouvidos completamente surdos. Kadowaki levanta Orochi em direção a Hinohara e exige que ele lute. Todos os presentes ficam estarrecidos ao ver que Orochi de Kadowaki foi totalmente despertado. Hinohara saca Tsukuyo em resposta. Kadowaki avança e Hinohara bloqueia com Tsukuyo. O choque das duas lâminas gera uma onda de choque que arremessa todos para longe. Hinohara recua e Kadowaki o persegue. Os 5 observam a batalha de seu dirigível. Um confronto entre 2 Hayagami, a luz celestial e o abismo. Enquanto Hinohara corre, Kadowaki continua lançando espinhos contra ele, fazendo-o rolar pelo chão. Katorra implora a Kanagi e Yorinami para ajudar, mas Kanagi diz que esta é a luta de Hinohara e eles devem apenas assistir, pois interferir faria mais mal do que bem. Kenny tranquiliza Katorra dizendo que Hinohara absolutamente não cairá na escuridão. Ele acredita que Hinohara vencerá e diz a Katorra que ela deve acreditar nisso também. Kadowaki ataca implacavelmente e pressiona Hinohara a retaliar, mas Hinohara levanta uma barreira e se sela dentro dela. Kadowaki quer que Hinohara o force a se submeter, mas Hinohara simplesmente não consegue fazer isso. Kenny grita de fora que, se Hinohara se recusar a lutar, ele nunca alcançará a princesa. Hinohara se lembra de que deve corresponder às expectativas da princesa, mas não sabe como. Katorra chama, encorajando Hinohara ao dizer que todos aqui acreditam que ele pode derrotar Kadowaki. Mas a verdade é que o Hayagami de Kadowaki cresceu de forma esmagadoramente poderosa, sobrepondo-se facilmente ao de Hinohara. A força de Kadowaki está prestes a engolir Hinohara por completo. Kenati grita para Hinohara lançar um ataque, mas não há nada que ele possa fazer porque o Kamui de Aracne é simplesmente poderoso demais. Yorinami explica que como Tsukuyo não possui Kamiya ofensivo, não pode fazer nada a menos que o Kamiya de Orochi seja neutralizado. Diante dessa situação desesperadora, Yorinami agradece aos vassalos que sempre estiveram ao seu lado e anuncia sua decisão de se submeter a Hinohara. Seus vassalos imediatamente protestam, lembrando-o de que ele é seu sábio líder, um dos 12 Shinchou. Mas Yorinami decidiu. Ele confiará tudo a Hinohara, acreditando que esse ato é mais nobre do que se tornar rei e que pode finalmente orgulhar sua mãe. Hinohara implora a Yorinami para parar, porque não quer que ninguém se submeta a ele, mas Kanagi diz a Hinohara que quando alguém se submete sem ser morto ou coagido, isso significa que está confiando sua vida a ele, assim como Tsutsuga fez antes. Kanagi pressiona Hinohara a levar suas vidas, seus sentimentos e seus desejos adiante, para atender às expectativas de todos que depositaram sua fé nele. Com isso, Yorinami começa a entoar a invocação de submissão. Uma luz brilhante irrompe quando Yorinami transfere todo o seu poder a Hinohara e se funde a Tsukuyo. O aumento de poder é tão imenso que obliterou a fortaleza de Yorinami em um piscar de olhos. Até mesmo a princesa derrama lágrimas ao ver isso. Hinohara então pergunta a Kadowaki por que ele está tão determinado a lutar contra ele. Por um breve momento, Kadowaki lembra dos dias em que ele e Hinohara costumavam correr juntos. Ele não dá uma resposta clara e simplesmente diz que é porque quer derrotar Hinohara. Com isso, Kadowaki lança correntes contra Hinohara. Hinohara rapidamente invoca o poder de Yorinami e ordena a água que contrarresta Kadowaki. Neste momento, Kadowaki finalmente entende o que Itachi quis dizer quando se encontraram. Há coisas que você só consegue ver depois que as perdeu. Kadowaki olha para cima e grita para Akatsuki assistir a essa luta pelo olho que ele lhe deu. Kanadi fica chocado ao saber que Akatsuki deu a Kadowaki um de seus próprios olhos. Kadowaki quer resolver tudo aqui e agora. Ele avança contra Hinohara mais uma vez, mas desta vez, Hinohara não apenas bloqueia o ataque, mas lança Kadowaki para longe. Hinohara declara que Kadowaki nunca o fará se submeter. O Hayagami em sua mão brilha intensamente. Pilares de pedra maciços emergem debaixo d'água.
a chuva se dissipa e a luz do sol irrompe. E Nohara recita seu juramento. Pelos meus amigos, pelas vidas que se confiaram a Tsukuyo, por todos que acreditaram em mim e pelo desejo de transformar os céus e mudar o mundo, seu Hayagami irradia uma luz chamada Sangsekiran, formando asas angelicais que o envolvem. Kanagi observa que Hinohara despertou completamente Tsukuyo e agora se parece a cada centímetro com um rei. Hinohara, então, canaliza tudo, o que tem em um único golpe contra Kadowaki, fazendo-o voar e conquistando a vitória. Hinohara sente sua alma em perfeita paz. Momentos depois, Kotoha sobe pelo penhasco e o abraça. Hinohara aproveita essa oportunidade para apresentar o grampo de cabelo que comprou para ela, e Kotoha fica profundamente emocionada. Todos os vassalos de Yorunami então decidem se submeter a Hinohara também. Eles querem oferecer sua força para protegê-lo e caminhar ao lado de Yorunami mais uma vez. Hinohara, então, contata Arata para avisá-lo de que Kadowaki trocou de lugar com um dos 6 Sho e cruzou para seu mundo. Arata também percebe que Hinohara parece ter mudado. Ele se tornou muito mais forte. Os 6 Sho agora se prepararão ainda mais cuidadosamente para alcançar seus objetivos. Kanagi também jura a Amisu que reclamará Homura custe o que custar e forçará Akashi a se submeter a ele. Quanto a Akashi, ele foi ver Amisu, que de algum modo ainda está viva. Kadowaki retorna em segurança após a batalha. Ele está profundamente satisfeito e ainda anseia por lutar contra Hinohara novamente com tudo o que tem. Hinohara olha para Tsukuyo e promete mudar o mundo, mudar o coração de Kadowaki e mudar a si mesmo. A princesa está satisfeita e o aguardará.